Professor, por favor, ali na página 100, descrenciologia, e depois o 23, psicossomatologia. Podia dar uma geral? Descrenciologia. A vivência exemplar do princípio da descrença tem relação direta com a holomaturidade universalista e holofilosófica da consim, homem ou mulher. Então, o princípio da descrença, a pessoa procura fazer a experiência dela, pessoalmente, mas visando o problema do universalismo. Então, é um processo aberto. Agora, por quê? Ela vai tendo mais autossuficiência, autoconfiança, porque ela faz experiência por ela, confirma aquilo que ela procura. Com isso, ela pode trabalhar mais com as pessoas, entender mais as pessoas. Então, a descrenciologia, lá no fundo, ela é mais universalista do que os crentes, aquilo que as crenças fazem. Porque toda crença, ela é particularista e ela é egóica. Ela só trabalha dentro daquilo. Está sempre uma religião, está sempre brigando com a outra. A maioria das guerras da história humana tiveram alguma base em matéria divina, algum processo de religião. Pode olhar tudo que tem por aí. Agora, a psicossomatologia, a estética, beleza, morfologia e fisiologia do corpo humano, androssoma ou ginossoma, tem relação direta com o psicossoma, que é o instrumento organizador do soma, da consim. Então, veja, tudo que diz respeito ao processo instintual pega mais a parte, vamos dizer, primária, que é do soma. A hora que começa a sair disso, a pessoa entra no mental soma. Então, há mais o processo do autosservimento funcionando. Com instinto, sensação, processo humano, de afetividade, inclusive a sexualidade, o processo animal ainda está muito constante, muito predominante. Agora, a hora que começa a se libertar disso, a situação melhora. Agora, tudo tem que ter inter-relação. A coisa boa do processo do sexo é justamente a inter-relação que faz. Não é só a relação sexual, mas o problema de continuar com a descendência e o problema todo. Sem isso, como é que a pessoa viria aqui nessa dimensão? O caminho é esse. Então, a entrada aqui é uma entrada afetiva. Só que tem que, às vezes, é muito mal interpretado, há muito desvio, muito transviamento do problema. E isso tem relação, né, professor, com o que o senhor coloca ali embaixo no complemento, a confortologia, com o processo do bem-estar? É o caminho, né? Devido à complexidade da estrutura e das manifestações da consim, o conforto ou bem-estar da sua personalidade em geral é multifacetado. Há várias categorias de bem-estar ao mesmo tempo. Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos todos complexíssimos, não tem ninguém simples. Então, esse entrosamento precisa ser muito bem feito, porque senão não tem jeito. Por isso que tem tanta gente que vira o nariz ainda aqui, para outra pessoa virar a cara. É a complexidade. É difícil de entrosar os temperamentos. Né? Mas é o caminho, é por aí. Professor Valdo, na página 101, paramonólogologia. Qual é a relação que o senhor está fazendo com a consciência extraterrestre na pré-maternologia? Qual é a relação? A pré-maternologia é o seguinte, existe esse processo, às vezes, como foi o meu caso, aí que eu trabalhei 50 anos com uma consciência dessa, que é para a turma, a Equipex, a equipe extrafísica, aprender a ver o que pode fazer em matéria de desenvolvimento, evolução e progresso, para adaptar aquele psicossoma das pessoas que vêm de fora, as consciências de outro planeta, que são diferentes do nosso, para eles se adaptar bem a esse processo aqui nosso, antropomórfico nosso, ou melhor, humanoide do nosso corpo, e ele ficar desse tipo terrestre, entendeu? A pré-maternologia visa justamente isso. No geral, assim, os extraterrestres, quando eles ressomam no corpo humanoide, tem muita repercussão negativa? Tem, porque às vezes dá problema, né? Dá problema de disfunção. A fisiologia não fica boa. A falta de adaptação. Agora, tudo depende da disparidade da manifestação
entre o psicossoma dele lá com o psicossoma daqui. Você pensa bem, lá, há milênios, aquele psicossoma foi feito daquele jeito, a pessoa está acostumada com aquilo, são milênios, muitas centenas de vidas que a pessoa teve daquele jeito. Ela chega aqui e tem uma série de condições diferentes. Por exemplo, o EM tinha os olhos maiores, ele tinha uma capacidade de percussiência oftalmológica que nós não temos. Outra coisa, ele tinha um tórax muito grande e tinha os membros menores. Isso tudo também ia afetar devido ao problema. Ele tinha um processo, por exemplo, comigo, que ele custou demais a poder falar através de mim. Você está entendendo? Porque há uma diferença no processo torácico. Então, isso tudo ele se adaptou com o tempo. Agora, eles estão fazendo tudo experiência para ver a adaptação dele, para se estender para outros que acaso aparecer aí amanhã. Então, a intenção é boa, o trabalho é bom, a pesquisa é positiva. Entende? E veio antes do EM, do grupo dele, veio gente antes? Não, veio, não é antes, veio com ele. Eu tive mais gente que eu tive contato, muitas pessoas, mas não é, muitos não vieram para a Terra, não, são poucos que apareceram aí. O número é reduzido. Agora, eu tive muito contato com a mulher e com o filho dela, entende? Que tinha problema. E mais ou menos sabe a época que ele começou a vir? Não, isso é coisa já antiga, é coisa de muito tempo. Antiga, já tem bastante tempo. Essa questão do EM que o senhor estava falando, se ele tinha um tórax maior, ressomando num corpo humanoide, poderia gerar algum problema de respiração? Vai gerar, sim, é isso que eles estão olhando tudo. Agora, ele trabalhou comigo durante muito tempo, foi mais ou menos meio século comigo, entendeu? E outra coisa, ele tinha uma certa ligação tão séria que quando ele foi embora, que a gente tirou essa ligação, eu passei aperto de respiração durante uns 2 dias, entendeu? Entendi. Agora, ele está muito munido da história. E outra coisa, ele arranjou um pai e uma mãe que são enormes. A mamãe dele é uma louraça enorme, grandona, de mais de 1,80 m, de tórax enorme, igual ele. Eu até perguntei na época se aqueles também eram extraterrestres, eles falaram que não. Então eles escolheram para ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar nisso. Para melhorar a adaptação. Agora, estude a adaptação, porque não adianta. Tudo que a gente tem no planeta é copiado de outros planetas, mas aqui não dá para copiar. Quando o negócio é só do planeta, como é que você vai copiar de fora? Não tem a referência. A da Terra, esse tipo humanoide que foi criado, é só aqui que tem. Não tem outro lugar. Entendeu? Entendi. Então aí é essa que vem a adaptação. Esse povo não dá ponto sem nó, tudo é feito, estudado, muito bem feito.